Tô aqui tomando o meu cafezinho hoje expresso e mais um episódio do nosso Café Fio. Eu queria falar uma coisa importante que eu vejo muitos pacientes chegam até mim tomando vitaminas para calvície. E a vitamina realmente faz diferença na saúde capilar? As vitaminas, os minerais fazem diferença no tratamento efetivo da calvície? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre vitaminas. O que eu quero deixar bem claro, o que acontece na calvície não tem relação direta com vitaminas. No entanto, toda prescrição minha, todo paciente que entra na minha clínica para tratar tanto calvície, clínica, tratamentos cirúrgicos, pacientes são indicados para fazerem um transplante, todos saem daqui com prescrições de vitamina sim. Mas, doutor Paulo, se vitamina não é tão importante para o tratamento da calvície, por que vem na tua prescrição? E isso é fundamental vocês entenderem. A calvície ela é causada por uma ação hormonal ligada à tua genética familiar. Nós temos hereditariedade. Quando a gente tem calvície na família, isso pode vir lá do seu bisavô, do seu avô, da tua avó, dos seus tios, do teu pai e da tua mãe. Quando você tem hereditariedade positiva para calvície, tanto da família materna como da família paterna, você tem chance de desenvolver o afinamento capilar gradual e o teu fio começar a perder potência até morrer. Isso é calvície, é o afinamento do cabelo. E o que causa esse afinamento? É um hormônio chamado DHT, dihidrotestosterona, que é derivado da testosterona. Então veja bem, quando você trata um paciente de calvície, você tem que diminuir a ação desse hormônio chamado DHT no folículo capilar, fazendo com que o folículo não sofra o processo de afinamento que esse hormônio vai fazer. O hormônio chega lá no folículo, na base dele, e se encaixa como a gente tem um encaixe de chave e fechadura. Tem pacientes que não têm essa fechadura para o hormônio se encaixar. Ou seja, esse paciente não vai ter afinamento capilar. E sim, existe muitas pessoas que têm calvície genética, que têm a família com alguém calvo, que tem às vezes o pai calvo, mas não desenvolveu essas fechaduras ou receptores por hormônio DHT. Então a pessoa não vai ter afinamento. Mas aonde que a vitamina entra em toda essa história? Quando a gente prescreve o inibidor do DHT, a dutasterida, a finasterida, que vão diminuir a ação desse hormônio e que vai estabilizar o afinamento capilar, ou seja, pensando no longo prazo, você vai parar de perder cabelo. A gente também prescreve nutrientes que são chamados de vitaminas e minerais, porque o cabelo não precisa só não receber o hormônio, o cabelo precisa de tratamento nutricional. Lembrando que eu sempre comparo o cabelo como se fosse uma planta. A planta precisa de nutrientes e o cabelo também precisa. Mesmo você que tem a calvície trata ela corretamente com medicações, tipo a dutasterida, o minoxidil, que é um vasodilatador e aumenta o fluxo sanguíneo para o seu couro cabeludo, as vitaminas e minerais são importantíssimos para trazer uma boa nutrição folicular, e o folículo, lembrando, é a raiz do teu fio, e nessa nutrição folicular fazer com que a produção de fio de cabelo seja otimizado e que você produza um fio mais saudável. A vitamina ajuda a calvície não acontecer? Não! Mas a vitamina faz com que o produto final do tratamento, que é o fio de cabelo, seja um fio de cabelo com uma estrutura muito mais organizada. O que significa isso? Sabe aquele fio de cabelo brilhante, aquele fio nutrido, aquele fio que tem viço, brilho e que tem saúde visual? É isso que os nutrientes vitamínicos causam para o nosso cabelo. Quando a gente fala de vitaminas, a gente vai falar de minerais também. As vitaminas principais a gente tem a vitamina D, a vitamina B12, a vitamina C, entre outras. E também temos alguns minerais que são extremamente importantes. Entre eles, o ferro, o zinco e o selênio.
entre outros. Eu estou falando aqui dos principais, tá? Então, quando a gente vai detectar que um paciente tem calvície, através da uma anamnese, de um exame físico, que uma tricoscopia, eu faço o diagnóstico e ao mesmo tempo que eu trato aquele afinamento, a calvície chamada de alopecia androgenética, eu também dou esses nutrientes e minerais para o meu paciente tomar. Existem nutrientes e minerais que são ótimos para todos os pacientes tomarem. E existem alguns que a gente precisa fazer alguns exames direcionados para ver se precisamos ou não entregar um suporte nutricional a mais para esse paciente. Todo paciente que vem para uma consulta sai daqui com uma lista de exames, entre eles o hemograma, os hormônios, a função hepática, a função renal, mas também uma listinha de vitaminas e minerais que a gente sempre coloca para fazer uma checagem. Existem vitaminas que você precisa otimizar. Existem vitaminas que você precisa apenas estabilizar num nível adequado para o consumo do folículo capilar. E agora eu vou falar um detalhe que é muito importante. O folículo capilar é o último da fila da vitamina no nosso organismo. O folículo é um mini órgão, assim como todos os órgãos têm uma demanda nutricional. Só que o folículo não é importante para o teu organismo. Por isso que algumas das vezes o ferro que para você parece que está no nível normal dentro do seu exame precisa ser otimizado. Por quê? Todos os órgãos vitais, rins, suprarrenais, cérebro, coração, retina, entre outros órgãos importantes para a tua saúde, eles são prioritariamente alimentados por essas vitaminas e minerais. Então, quando eu falo que o folículo é o último da fila, é porque o folículo não é priorizado pelo teu organismo. Sendo assim, a gente precisa otimizar o nível normal de nutrientes do seu organismo para sobrar um pouco desses nutrientes para o seu folículo. Quando a gente fala que a vitamina D para o meu paciente 50 tá bom, eu sempre jogo ela acima de 50. Quando eu falo da vitamina B12, que para 500 tá tudo bem, a gente joga um pouco acima de 500 para ter uma sobra para o teu folículo receber o nutriente adequadamente. Então, veja bem, fazendo um resumo dessa conversa aqui de hoje. Minerais e vitaminas são extremamente importantes para a saúde do teu cabelo, mas não são tratamento efetivo da tua alopecia androgenética, da tua calvície. É um tratamento complementar que visa a nutrição folicular, a melhora da qualidade do seu fio de cabelo. Então sempre busquem um profissional capacitado, um tricologista, um cirurgião capilar, para fazer sim um tratamento individualizado. Nem todo mundo precisa da mesma quantidade dessas vitaminas e minerais, então você precisa sim ser individualmente tratado para conseguir sim o resultado que você busca, tanto de estabilidade do teu afinamento capilar com a calvície, quanto da qualidade do teu cabelo através de uma boa nutrição folicular.